Melhor gestão, melhor ensino. Governo do Estado de São Paulo. Professor Roberto Perides Moisés. Olá, professor, professora do curso Melhor Gestão, Melhor Ensino. Estamos agora concluindo o módulo 4 desse curso. Como o professor deve ter observado, durante esses 4 primeiros módulos, nós oferecemos para a sua reflexão, para a sua prática, alguns exemplos e alguns modelos, formatos de possíveis artigos que o professor pode se apoiar no momento da construção do seu próprio artigo. A ideia dessa nossa conversa pessoal nesse momento é exatamente conversar um pouco sobre esse artigo de divulgação que o professor deverá publicar ao final do curso, ou seja, ao final do módulo 6. A partir desse módulo, agora nesse módulo 4, ao final desse módulo 4, o professor escolheu o tema do seu artigo. A escolha de um tema é algo importante porque ele vai nortear toda a sua pesquisa, a elaboração das suas atividades, que deverão compor o seu artigo junto da reflexão sobre a aplicação dessas atividades. É importante o professor compreender que, uma vez elaborada a sequência de atividades, o professor deverá fazer a vivência dessa atividade. E, por fim, a conclusão, que nós chamamos de conclusão parcial, é um momento muito importante do seu artigo, que é onde o tutor e nós poderemos perceber melhor a profundidade da sua crítica, a profundidade das suas observações na aplicação da tal atividade. Eu acho que algumas coisas podem ficar mais claras a partir de agora. Nós participamos de um encontro presencial junto a professores, alguns tutores que estão cursando o MGME, e o que eu observei é a preocupação. Na verdade, eu observei duas situações. Uma de gente que já está, de professores que já estão aplicando as suas atividades visando a produção desse artigo, e também professores que ainda estão, ao fim do módulo 3, ainda estão pensando sobre o que eu vou fazer. Queremos deixar o professor tranquilo, tranquilo no sentido de que ele vai escolher um tema, e esse tema deve estar de acordo com o seu planejamento, tem que entrar dentro do seu planejamento. Então não é nada mirabolante, não é nada uma grande novidade. A questão principal é que o professor tem que fazer o seguinte: ele tem que pegar a sua atividade, né, a sua atividade que será conceitual, e aplicar essa atividade dentro de um contexto que é o contexto da matemática para o planeta Terra. A perspectiva da matemática para o planeta Terra vem ao encontro com os esforços pela sustentabilidade, que é um problema que é comum e que deve ser tratado por todas as disciplinas. A questão da matemática para o planeta Terra, a questão da sustentabilidade, ela abrange vários temas como, por exemplo, a autonomia nas escolhas, a cidadania, o comprometimento com o outro e também o estabelecimento de perceber as diferenças e respeitá-las. A proposta do professor cursista escrever um artigo foi uma maneira também encontrada para o professor se comprometer nessa reflexão sobre a sustentabilidade e também ter uma atividade que é muito difícil para o professor de matemática. Eu sei que é difícil porque eu também sou professor, que é a atividade de a gente escrever. Nós sabemos escrever planos de aula, elaboramos excelentes provas, que são textos que a gente escreve, né? Mas a ideia de um formato de um artigo é uma experiência que realmente nós não temos muita vivência. Eu acho que passando por essa vivência nós vamos nos perceber grandes criadores de textos. Uma vez criadores de textos, de atividades propostas em sala de aula, o professor vai observar que tem vários sites, inclusive sites do próprio MEC, em que ele pode publicar esse seu artigo de modo a tornar coletivo esse seu trabalho aparentemente individual.
Eu trouxe um exemplo para o professor, que eu acho que através do exemplo pode ser mais fácil. Eu fiz uma pesquisa sobre artigos de sustentabilidade e eu encontrei uma atividade muito simples e rápida que eu queria falar para o professor, é o seguinte: eu encontrei um relatório, o relatório do Estado do Mundo. E nesse relatório aparece o seguinte dado, entre outros dados. Se o professor investigar sobre esse relatório, vai perceber que nós temos várias informações. Então, por exemplo, em 2008 foram vendidos no mundo 68 milhões de veículos, 85 milhões de refrigeradores, 297 milhões de computadores e 1,2 bilhão de telefones celulares. O que quer dizer, o que significa esses números que nós lemos, né? A obsolescência, o que é chamado de obsolescência, a possibilidade de nós trocarmos desses aparelhos de alta tecnologia, como a gente troca uma camiseta para lavar. E hoje a gente sabe que para lavar uma camiseta a gente tem que pensar no sabonete, no sabão que a gente usa, se ele é biodegradável, a quantidade de água que você usa, o horário que você tem para passar. Tudo isso envolve não só uma grande economia doméstica, mas também uma ajuda para o planeta que todos nós queremos que sobreviva. Agora, o que eu fiz a partir desses dados? A minha ideia, como já havia aparecido no módulo, é com relação àquilo que foi chamado de andar a vírgula, que no final o professor acaba julgando que andar a vírgula é o elemento que aparece com maior nitidez quando nós multiplicamos ou dividimos um número por 10. Então, o que eu estou propondo? Para discutir essa questão e também a questão das vírgulas e da escrita da porcentagem na forma decimal, eu propus o seguinte. Então, nós vamos para aquele nosso quadro do sistema decimal, né? Nós temos lá a parte decimal, a parte das unidades, milhares e milhões. E os textos, o que aparece naquelas informações são números na linguagem mista, né? Então, 200 milhões. Ninguém pensou em colocar aquele monte de zero para expressar os milhões. Então, o que eu fiz na atividade? Olha, depois que nós temos escrito nesse artigo 85 milhões, o aluno deverá colocar esse número nesse quadro do sistema de numeração. Então, vamos observar que ele colocou os 85 nas dezenas de milhões, né, e preencheu o resto de zero. Então, imagina a nossa reportagem vir escrita com esse monte de zero. Então, são 1,2 bilhões, né? Veja que o 1 está na casa do bilhão. O que acontece quando a gente multiplica um número por 10? Ele avança uma casa decimal para a sua direita. O número torna-se 10 vezes maior. Então, por exemplo, na discussão da porcentagem, por exemplo, lá, vamos supor que eu queira escrever 15% na forma de número decimal. Bom, eu sei que 15% é 15 sobre 100, essa é a forma da fração, né? 15 sobre 100. Cada vez que eu divido por 10, o que acontece? O número fica 10 vezes menor, portanto, ele vai de dezena se transformar em unidade e a unidade se transforma em décimos. Então, dividir por 100 significa o número se deslocar 2 casas para o lado direito da nossa malha do sistema. Portanto, os 15% se tornarão na forma de escrita decimal no 0,15. Então, professor, repara que com o objetivo de significar os números grandes escritos no quadro do sistema decimal, a possibilidade de observar como é que esse número se movimenta, se desloca na multiplicação ou divisão por 10, que é um conteúdo matemático, o que nós fizemos? Nós fomos atrás de uma reportagem que aparecia os números nas formas de linguagem mista, né? E isso o professor vai encontrar em qualquer notícia de jornal ou revistas específicas. E aí propus uma atividade que eu apresentei para o professor de forma muito simples, só para que ele tenha uma ideia sobre o que ele pode escolher para produzir o seu artigo. Me parece que, no momento, era isso que eu gostaria de passar para o professor. Gostaria de sugerir que o professor
nessa possibilidade do curso Melhor Gestão, Melhor Ensino, em que a direção, todos os envolvidos estão tendo acesso à sua sala, onde o projeto da sala de aula, a gestão da sala de aula também tem se tornado um ato coletivo. Há também a sugestão, fica aí a sugestão para o professor conversar com seus pares, conversar com a professora de português, conversar com a sua diretora, né, sobre os encaminhamentos que o professor possa dar na produção desse seu artigo. No mais, desejamos, inicialmente gostaria de agradecer o empenho de todos vocês, eu e o professor Walter, gostaríamos de agradecer o empenho de todos vocês no curso e desejar uma boa sorte. Muito obrigado. Melhor gestão, melhor ensino. Governo do Estado de São Paulo.